Quem foi Judas? O discípulo que traiu Jesus. Judas foi o traidor que vendeu Jesus aos soldados romanos por 30 moedas de prata. Judas deu um beijo em Jesus para identificá-lo aos guardas que o procuravam. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Judas Iscariotes nasceu em Cariat, na região da Judeia. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galileia. Filho de Simão, foi um dos primeiros a juntar-se a Jesus Cristo. Por ser o mais instruído, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos e foi designado para cuidar do dinheiro do grupo. Judas Iscariotes é citado nos evangelhos como o discípulo que identificou Jesus às autoridades romanas com um beijo na testa, acusando-o de ser o rei dos judeus, o Messias que incitava o povo e ameaçava o governo romano. Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, levado aos sacerdotes e depois entregue ao governador romano Pôncio Pilatos e a Herodes filho. Depois de açoitado, lhe puseram uma coroa de espinho e Jesus foi entregue para a crucificação. Judas, ao ver Jesus condenado, se arrepende e se enforca no galho de uma figueira. O nome Iscariotes provavelmente surgiu da palavra latina sicarius, assassino, indicando que fazia parte do mais wadaca grupo judeu, os sicários, pois entre eles alguns eram terroristas. Também é possível que Iscariotes seja um indicativo do nome de sua família. Segundo o Evangelho de São João, 6 dias antes da Páscoa, estando na casa de Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos, Maria ungiu os pés de Jesus com perfume de nardo, puro e muito caro. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia trair Jesus, disse: "Por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata, para dar aos pobres?" Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava do que era depositado nela. João 12, 4-6. No Evangelho segundo São Marcos, em desfecho do conflito morte e ressurreição, ele relata o momento em que Judas negocia a entrega do Messias, aquele que estava ameaçando o governo dos opressores romanos. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar dinheiro a Judas. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. Marcos 14, 10-11. Durante os preparativos da ceia da Páscoa, que seria realizada pelos apóstolos, o Evangelho de São Marcos relata: ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: "Eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair. É alguém que cama comigo." Os discípulos começaram a ficar tristes e, um depois do outro, perguntaram a Jesus: "Será que sou eu?" Jesus lhes disse: "É um dos 12. É aquele que põe comigo a mão no prato." Marcos 14, 17-20. Depois da última ceia, Jesus foi orar com os apóstolos no jardim de Getsemane. Jesus ainda falava quando chegou Judas, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: "Jesus é aquele que eu beijar, prendam." Judas logo se aproximou de Jesus e disse: "Salve, mestre!" e o beijou. Jesus lhe disse: "Amigo, faça logo o que tem a fazer." Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Mateias 2:6, 47-50. Conta São Mateias em seu Evangelho. Então, Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e anciãos, dizendo: "Pequei, entregando à morte sangue inocente." Mateias 26, 3-5. Em seguida, dominado pelo remorso, suicidou-se enforcado numa figueira. Também segundo o Evangelho, os sacerdotes pegaram o dinheiro e compraram um terreno para servir de cemitério aos estrangeiros, sendo posteriormente chamado de Campo do Sangue. O Evangelho de Judas fora da Bíblia. A partir da década de 1960, inúmeros manuscritos e documentos milenares começaram a ser divulgados. Entre eles, destaca-se uma versão diferente da história de Jesus e a suposta traição de Judas. O manuscrito encontrado em Nag Hammadi,
no Egito traz à luz uma nova versão sobre a trajetória de Jesus. O texto retrata Judas como o discípulo mais próximo de Jesus e o único que compreendeu sua mensagem. Que Judas não teria traído Jesus e sim atendido seu pedido para denunciá-lo aos romanos, para que se consumasse a profecia. O manuscrito foi datado do século III ou IV. São Judas Tadeu foi um dos apóstolos de Cristo. É muitas vezes confundido com Judas Iscariotes. Segundo João, São Judas Tadeu foi quem na última ceia perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? João 14, 22. São João sempre que cita Judas Tadeu faz a ressalva não o Iscariotes. Judas se deixou influenciar pelo diabo. Mesmo sendo um discípulo próximo de Jesus, escolhido para ser apóstolo, Judas decidiu não resistir à tentação do diabo e vendeu seu amigo por dinheiro. O motivo principal pode ter sido ganância ou outra coisa qualquer, mas a sugestão veio do diabo. Lucas 22 e 3 ao 4. Judas conhecia Jesus e aprendeu com ele. Ele sabia que podia resistir ao diabo e pedir forças a Deus para não cair em tentação. Mas ele escolheu ouvir o diabo e deixá-lo ter poder em sua vida. O que podemos aprender com a traição de Judas? Temos de resistir ao diabo, mesmo quem é muito próximo de Jesus pode ser tentado pelo diabo. Precisamos lutar contra a tentação e escolher ser fiéis a Jesus. A culpa pode ser destrutiva. Judas se sentiu culpado ou condenado depois de sua traição e acabou cometendo suicídio. Ele esqueceu que podia se arrepender e ser perdoado. Nada para o plano de Deus. Satanás usou Judas para destruir o ministério de Jesus, mas Deus mudou a situação usando-o para trazer salvação a todos através da ressurreição. Mais detalhes sobre o fim de Judas são relatados em outra parte da Bíblia. Atos dos Apóstolos 1 e 18 a 19 conta que Judas comprou o campo de sangue e morreu ali. Ele caiu, seu corpo abriu no meio e suas entranhas se derramaram no chão. O que provavelmente aconteceu foi que Judas devolveu o dinheiro aos sacerdotes, que compraram o campo do oleiro no seu nome. Judas foi para esse mesmo campo, onde se enforcou. Passado algum tempo, o corpo caiu e, como estava na primeira fase de decomposição, a barriga se abriu e as entranhas saíram. O campo onde morreu depois foi convertido em um cemitério para estrangeiros. Assim, o lugar ficou conhecido como o Campo de Sangue, tanto por causa do suicídio de Judas, quanto por ter sido comprado com dinheiro de sangue. Jesus foi morto pelos líderes judeus e romanos, com o apoio do povo. Mas isso só aconteceu porque Jesus se entregou para ser morto pelos pecados da humanidade, em vez de destruir seus inimigos de forma sobrenatural. Ele sabia que fazia parte do plano de Deus e o obedeceu até o fim. Judas, no momento em que se arrependeu do seu erro, poderia ter pedido o perdão de Deus em vez de se enforcar. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 13, 23. A história de Judas serve como uma poderosa narrativa moral, alertando sobre os perigos da ganância, da traição e das escolhas que moldam nossos destinos. Ela continua a ressoar através dos séculos, provocando reflexões sobre a natureza humana e os limites da lealdade. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece para se arrepender e começar tudo de novo. Deus seja conosco.